Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal. Hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java básico, tá certo? Vamos falar sobre mais um tema que vai ser importantíssimo, que fiquei devendo na aula passada, que é o parse de datas. Quando você recebe essa data em um padrão estranho de algum outro lugar e precisa transformar em uma data Java para você poder manipular ou guardar na sua base de dados, tá certo? Antes de começarmos, como eu sempre peço para vocês, se você conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece lá de indicar o canal para essa pessoa. Mais um pedido, pessoal, não esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que você está interessado nesse conteúdo. Mais outra coisa que eu estou achando importantíssimo trazer para cá. Aí embaixo, na descrição do vídeo, estão todos os meus contatos pessoais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo por qualquer rede social ou até mesmo pelo telefone particular. Pode demorar um pouquinho, pessoal, mas eu respondo todo mundo, beleza? Então, vamos que vamos. Agora, vamos para a nossa aula. Eu criei aqui a classe. E eu estava imaginando o seguinte cenário, pessoal. Imagina um cenário onde você está, a partir de um texto ou consultando uma API de biblioteca. Você tem lá a data de publicação do livro. Tá? Vou até colocar aqui, né? A data de publicação do livro, ela vem num formato de texto, tá? E para o seu programa, você precisa trabalhar esse texto como uma data para ou você calcular quanto tempo esse livro foi publicado, ou porque você quer guardar essa informação no seu banco de dados local do seu programa. Como é que a gente faria, pessoal? Eu imaginei o seguinte cenário, tá? A gente vai criar aqui um array de strings, que eu vou chamar de array data, que ele vai ter a nossa data da publicação, que é uma string, e nós vamos splitar essa data, tá, pessoal? O que é o split, tá, pessoal? Vocês estão vendo que tem esse regex aqui, tá? Esse regex é mais ou menos assim, ó. Me passa uma string, o método está dizendo para você assim, me passa uma string e com base nessa string, o texto que você passar para mim, eu vou fatiar a sua string em pedaços menores, separando por esse texto que você me passou. Então, o que a gente tem de informação nessa nossa data aqui em cima? A gente tem o dia, tá? A gente tem o mês e a gente tem o ano. A gente também poderia muito bem trabalhar aqui com substrings, certo? A gente podia meter substrings aqui e a gente conseguiria também extrair todas essas informações daqui. Mas splitando, a gente pode... O que separa esses três caracteres que a gente precisa extrair desse texto? É essa string aqui, tá? Ó, não é só o D, tá, pessoal? Não está colado aqui, ó. Tem um espaço. Se você não colocar o espaço, ele vai levar o espaço como resultado do split. Então, o espaço ele também faz parte do caractere de separação dos nossos três caracteres. Feito isso, ó, a gente quebrou essa data aqui em um array de strings, onde na posição 0 desse array vai ter o 27, na posição 1 vai ter o abril, e na posição 2 vai ter o 2014. Feito isso, pessoal, olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um datetime formatter. Olha que legal, pessoal, a gente vai chamar o método ofPattern, tá? Foi o método que a gente trabalhou da vez passada. Só que, olha que legal, percebam uma coisa, olha só o que a gente vai fazer. Esse ofPattern, ele vai receber um padrão, tá? Então, a gente vai ter um padrão da nossa data. A gente vai ter o dia, a gente vai ter o mês com 4 caracteres e a gente também vai ter o ano com 4 caracteres. Ah, mas Adriano, o mês não tem 4 caracteres, o mês tem 5 caracteres.
E se for janeiro, que tem mais características... Pessoal, isso aqui, ó, é um padrão do Java, tá? Quando vocês forem no livro, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver. Se vocês usarem isso aqui, MM, o mês, ele é 01, 02, 03. Se você transformar esse MM em 4 dígitos, o mês vai passar a ser January, February, March, tá? Padrão em inglês, tá certo? E aí nós temos um problema, porque ó, o nosso abril não é April, né? Ele não tá April aqui, ele tá abril, ou seja, tá no português brasileiro. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês de trabalho, quando nós temos o segundo parâmetro do nosso método of_pattern, que é o loqueio, tá? O que é o loqueio? É de fato nós criarmos um método com uma localidade para formatação. Então, olha só, eu vou criar um objeto loqueio, vou chamar de lock, tá? E esse loqueio vai receber, olha só, olha que legal, pessoal. Alguns locais, ó, já tem aqui padrão, está vendo, ó? Canadá, China, Chinese, English, Canada, French. Então, ele já tem aqui uns padrões que você poderia utilizar. No nosso caso, tá? A gente poderia utilizar o getDefault, que ia buscar o loqueio da nossa máquina, só que não é isso que eu quero trabalhar com vocês, tá, pessoal? Eu quero mostrar para vocês como a gente cria um loqueio. Então, eu vou criar um objeto loqueio. Esse objeto loqueio, ele tem dois parâmetros que são duas strings, ó. Olha, o IntelliJ, ele já ajudou a gente, ó. Ele espera a language, ou seja, qual a linguagem que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com o português. Opa, Ctrl Z, eu quero trabalhar com o português. E a gente passa aqui no primeiro parâmetro PT. E qual é o país que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com o Brasil. Nunca esqueça, pessoal, PT minúsculo, país maiúsculo, tá? Você também poderia passar, se eu não me engano, English, United States, tá? United Kingdom, ou seja, o inglês da Inglaterra, tá? Então, você pode trabalhar com várias localidades. No nosso caso, nós estamos querendo trabalhar com a localidade PT BR, tá? Então, feito isso, a gente passa o nosso lock aqui no final, tá? Então, agora, o nosso datetime formatter, ele entende que o que ele tem que ler daqui é um dia, em números, ele tem que ler daqui um mês, que é em letras, ou seja, o mês está por extenso. Por quê? Por conta dos 4 dígitos MMMM. Se fosse só MM, eu vou já mostrar para vocês funcionando, tá? Ele ia procurar um 4, tá? Mas não, a gente está trabalhando com MMMM, ou seja, 4 dígitos do formato do mês diz que ele tem que procurar o mês por extenso, tá? Alfabeticamente. E os 4 dígitos do ano, e eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, procure tudo isso, sendo que você tem que usar o padrão da localidade em português brasileiro. Ou seja, quando você chegar nesse mês aqui, você não vai bater com January, você vai bater com janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, junho e assim consequentemente. Tá? Então, sempre que a API ela chegar nesse ponto aqui, que ela for usar esse date formatter, ela vai bater exatamente com a localidade que nós estamos usando. E aí ficou fácil, pessoal. Aí a gente vai aqui embaixo, chamar o nosso local date, tá? E a nossa data, ela vai receber um local date.parse, tá? Eu quero fazer um parse. De quem que eu quero fazer um parse, pessoal? Da minha data, que está dentro do meu array, tá? Então, percebam, o padrão que eu usei foi dia, espaço mês, espaço ano. Então, tudo que eu preciso fazer é repetir esse padrão aqui dentro. Então, ele vai receber o nosso array data 0, tá?
mais espaço, mais ArrayData1, mais espaço, mais ArrayData2, tá? Então, tudo que está dentro desses parênteses aqui, é o primeiro parâmetro, tá? Eu posso até jogar ele aqui para fora, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui uma string de data str para ficar mais fácil o entendimento, tá, pessoal? Então, ó, a nossa data str agora, ela vai ter esse cara, mais esse cara, mais esse cara, sem os D no meio, tá? Então, como está sem os D no meio, aí a gente vem aqui e vai dizer o seguinte, ó, passa a nossa data str e passa o nosso formatter, tá? Então, quando eu fiz o parse, passando essa string, eu tenho que dizer qual é o formatter que eu vou usar para poder fazer o parse. Feito isso, a gente vai dar um sout na nossa data, tá? Então, agora percebam, quando a gente executar, a gente tem uma data formatada no Java, tá? Porque o nosso data é um local date. Então, eu posso vir aqui também e dar um plus days. E eu vou adicionar 5 dias nessa minha data. E o que era 27/4 passa a ser 2/5/2014. Então, de fato, virou uma data que você pode trabalhar, manipular, guardar, etc e tal. Mas, Adriano, então se o meu pattern tivesse o D aqui, né? Se o nosso pattern tem o D aqui, por que então que a gente precisa tirar, né, do array? Né? Não precisaria desse cara aqui, né? Afinal, o nosso date pattern está montadinho aqui. Quem que é, pessoal? A nossa... Cadê? É a nossa dtpub, né? Não precisa mais desse cara aqui. E vou passar a nossa dtpub aqui direto. Não funciona, Adriano? Vamos ver. Tá? Por quê, pessoal? Tipo assim... Texto 27 de abril não pode ser passado no índice 3. Qual é o índice 3? 0, 1, 2, 3. Então, datas são ruins para se trabalhar com caracteres que não sejam nomes de meses, tá? Porque nomes de meses são por extenso. Não tente escrever... Ah, por que ele não faz o parse, então, do dia se eu escrever 27? Seria complicado demais gerenciar tudo isso, tá, pessoal? Então, o nome de mês é algo que é fixo, né? É algo que não vai mudar, que, tipo assim, só tem traduções pelo mundo. Trabalhar com número, junção, se usa conjunção, se não usa conjunção. Então, seria algo muito complicado de se trabalhar. Eu acredito que, por isso, eles não permitiram se trabalhar com caracteres que não fossem dentro dos nomes dos meses. Então, é muito difícil trabalhar com esses padrões aqui no Java, tá? Então, pessoal, é assim que funciona. Percebam que com um pouquinho de trabalho, a gente consegue fazer o parse, tá? Isso aqui é um cenário muito esdrúxulo, tá, pessoal? Acho que dificilmente vocês precisariam fazer tanta volta assim para poder pegar uma data. Normalmente a gente trabalha com formatos de data quando você trabalha com integrações de sistemas, né? Você trabalha com formato de data diferente. Sistema tal está passando a data num formato, você está esperando em outro e tal. E normalmente quando isso acontece, as datas elas já vêm formatadinhas com barra, com hífen, no máximo com ponto, sei lá, com ponto e vírgula eu nunca vi. Já vi com ponto, já vi com barra e já vi com hífen. Então, trabalhando com caracteres fica muito mais fácil de você trabalhar, tá certo, pessoal? Então, tá aí, assim que a gente trabalha, ou seja, percebam, o DateTime Formatter, ele ainda é
a estrela principal para nós fazermos o parse da nossa data, tá? Você precisa dizer qual o padrão de data que você está esperando, tá? E no nosso caso aqui, né, que a gente fez, qual é a localidade. Vamos tirar o lock aqui, pessoal, para você ver, tá? Ó, percebam que não quebra, o código ele ainda compila, mas olha o que acontece. Ah, não, funcionou porque a nossa data, na verdade, ela já está no local português do Brasil, tá? Então, eu fiz isso daqui para mostrar para vocês que é possível também a gente usar o locale, tá? É isso mesmo. Agora que eu me lembrei, funciona por quê? Porque o nosso locale padrão, nosso locale default, já é o PTBR, então ele vai ler abril corretamente, tá certo, pessoal? Então, é isso, a nossa aula de hoje, ela foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu peço para vocês, qualquer dúvida, todos os meus contatos estão aí embaixo. Não precisa ficar envergonhado e na medida do possível eu respondo a todo mundo. Pode entrar em contato, beleza, galera? Então, mais uma vez, ó, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço e, como eu sempre digo, até a próxima.